cantar um novo canto e agasalhar o seu manto. Quero te exaltar, Jesus, pois tu és santo. Vídeo e pensarmos que esse vídeo vai ser compartilhado, esse vídeo vai chegar até você como uma fonte de aprendizado. Nós estamos estudando hoje, nesta manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, santificação. Nós aqui da Igreja Batista Cidade Nova queremos te abençoar, tá? E hoje o nosso texto é João 6, 37 a 40. É um texto que vai falar um pouco sobre a perseverança dos santos, que em resumo é a santificação. Todos os dias nós perseveramos, né? Então nós trazemos logo de início uma definição sobre o que é santificação. Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus, tá? Então, é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, tá bom? Então, a santificação, ela tem uma participação do homem. E no decorrer do estudo, nós vamos falar sobre isso. Lembremos-nos que já estudamos justificação, reconciliação, regeneração, adoção e hoje nós estamos estudando santificação. Vamos ler o nosso texto? Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto é perseverança. Você precisa perseverar. A santificação, ela parte de Deus, mas você coopera, né? Você tem uma ação, você tem uma participação. E aí é semelhante vivenciar, né, Cristo em nossa vida. Então, a santificação se assemelha se nós vivermos em Cristo. A doutrina da santificação, ela vai ser trabalhada da seguinte maneira. Hoje, 50%, alguns teólogos sistemáticos. 33,3%, nós vamos estudar a salvação do indivíduo e 16,7% nós vamos falar sobre a santificação bíblica. Lembre-se, santificação, o homem sofre uma ação direta da parte de Deus e também realiza algumas ações. Pense comigo, o homem realiza algumas ações porque ele está sofrendo, tá? Uma ação direta da parte de Deus. Então, santificação é um processo onde nós temos participação. A nossa trilha está aí. Os 3 estágios da santificação. O que estamos falando hoje é doutrina da santificação. Bom, na próxima quarta-feira que vem, nós vamos estudar santificação em João 17 e no próxima escola bíblica nós vamos estudar santificação bíblica, tá bom? Então hoje nós vamos ter a participação, na verdade o material é todo deles, né? Nós temos apenas o instrumento de estudar esse material, de ler, de fazer uma sistemática e passar para você. Glunder, Geiser, Strong, Spurgeon e outros, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre isso. E isso é o que nós temos como característica da santificação. O estágio da ordem da salvação, ele nos dá a seguinte tríade: a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne e a vitória sobre o diabo. Então,
o processo de santificação é um estágio, né? Ele diz que nós temos vitória sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Então, libertação do pecado é o que nós realmente estamos vivendo. A santificação, ela nos faz estar livre do pecado. São 3 áreas da vitória que nós temos aí. 3 áreas. Vitória sobre o mundo, vitória sobre a carne e vitória sobre o diabo. Então, isso é uma colocação de Geisler, 2010, né, no seu livro. Ele diz que a santificação é o 2º estágio da ordem de salvação. Então, vamos continuar. E os textos que foi apresentado há pouco, eles estão aqui, ó. Nós estudamos os textos, vamos ler. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nos estágios da salvação, nós percebemos a vitória, né, que vence o mundo por meio da fé. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Então, segundo o que essas vitórias, elas não são plenas, tá? Essa vitória, ela vai se completar em nós quando nós passarmos da morte para a vida. Então, quando nós formos encontrar com o Papai do Céu, então o processo de santificação ele se completa. Vamos ler outro texto. Outro texto está em Romanos, tá? Que miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós temos aí o pecado ainda habita em nós, mas nós estamos no processo de santificação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, a santificação tem um começo definido na regeneração, no momento que você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, quando você tem a sua vida transformada. Jesus transforma a sua vida. Nós falamos sobre regeneração, né? Então, a regeneração é que você é totalmente, mas ainda não, lembre-se disso, é transformado pelo Senhor, e aí você vai desenvolver agora a sua santificação. Santificação é uma obra divina no qual o homem regenerado coopera para que ele possa ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa cooperar em estar sendo imitador de Cristo. E o homem, você crê nisso? Que o homem coopera com Deus? Não é que você ajuda a Deus, você coopera. Deixa eu te explicar uma maneira para você entender. Quando nós ainda éramos crianças, fazíamos nossos trabalhos escolares, tinha aquela dinâmica, né, do feijãozinho. A professora dava um caroço de feijão, um chumaço de algodão e um copo, uma garrafinha, pet. E aí, eu me lembro, acho que era até pitula. Você levava isso para casa e você fazia ali o cuidado com aquele feijão, e com o passar do tempo aquele feijão ele ia brotando. Então, aquele serviço de cuidar da semente, quem fez? Foi você. Quem colocou o feijão lá foi você. Quem separou o algodão foi você. Mas quem deu o crescimento? Deus. Mas vamos pensar, quando você estava colocando o feijão, você estava escolhendo o feijão, quando você estava preparando aquele trabalho, você estava sozinho fazendo isso? Não, Deus. Então a cooperação é essa. Deus opera em meio às nossas atitudes. Nós estamos fazendo, mas já é uma ação de Deus antes de nós fazermos. Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Então a santificação tem um começo na regeneração, e tudo que nós fazemos, Deus está no controle, tá bom?
Então, santificação tem o começo na regeneração. Segundo ponto, santificação aumenta por toda a vida. E quando nós fazemos esse tipo de coisa, inclusive eu dei esse exemplo, mas aí nós precisamos ter as nossas responsabilidades agora, né? Nós examinamos as Escrituras, nós cantamos hinos espirituais, nós nos reunimos, nós louvamos ao Senhor, e isso faz com que a cada dia nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Então, quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós aumentamos a santificação. E isso é por toda a vida. Lembrando que a santificação se completará na morte e quando o Senhor retornar, tá bom? Não pense que existe pessoas aqui que são totalmente santos. Santo só Jesus. Mas nós sabemos que nós devemos santificar porque nosso Deus é santo. Mas esse processo de santificação não nos torna um melhor do que o outro. Nós continuamos sendo pecadores. Quando nós encontramos alguns muito santos, nós precisamos começar a nos avaliar. É a pessoa que é muito santa ou eu que sou muito pecador? Porque santo mesmo não há um justo sequer. Quando você vai vender uma santidade, às vezes a santidade é falsa. Aí tem acho que é o Augustus Nicodemos, ele diz uma história do sogro dele, um estudo também sobre santificação. Quando vê alguém muito santo, ele diria que ia visitar, e dizia que ia visitar a casa dessa pessoa e conversar com a esposa. É interessante nós pensarmos nisso. Se você se acha muito santo, eu posso lá te fazer uma visita, conversar com a tua esposa? Ou melhor, pergunte para a tua esposa o que ela acha de você. Pergunte para o seu filho como é que você se comporta. Então, o processo de santificação, ele é graduativo, paulatino, que você se despe da velha roupa e veste uma nova roupa. Ou seja, Paulo diz que você vai se despir do velho homem. E alguém vai saber se o velho homem realmente está de fora da sua vida. Porque às vezes você diz que é, mas com as suas atitudes, suas palavras, você não é. Então, a santificação ela aumenta conforme você se aproxima do Senhor, abandonando sua prática de pecado. E só vai se completar isso na morte. A santificação ela se completará na morte. Será que podemos pensar que somos santos? Total plenitude? Jamais. Nós não estamos prontos, tá bom? Mas aquele que começou a boa obra em nós, ele vai nos aperfeiçoar. Vamos recapitular? A santificação tem um começo definido na regeneração, amém? A santificação aumenta por toda a vida, é o processo paulatino. A santificação se completará na morte e quando o Senhor retornar. Então, lembre-se o que nós estamos estudando. Santificação. De acordo com o Strong e a maioria dos teólogos, eles pensam da mesma forma, que santificação ela é passado, ela é presente e ela é futuro, tá bom? Então, o processo no presente agora é o que nós estamos estudando, santificação. No passado é a justificação. Isso é diretamente Deus fazendo. E no futuro também é a redenção gloriosa. Deus completando a sua obra. Então, nós temos, de acordo com o dicionário Strong, a salvação é algo que pertence ao passado, ao presente. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Santifica-se você e eu na palavra do Senhor. Pois fomos justificados, fomos comprados mediante a fé em Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que passado, presente e futuro é o estágio da salvação. Já sou salvo, mas ainda não. Por quê? Porque o meu dia a dia, ele me garante, de acordo com o que eu estou vivendo. Mas não chegou ainda aquele grande dia de eu ter meu corpo glorioso, né? Já tem alguns brilhos aqui naturais, mas nós estamos falando de brilho celeste, o meu corpo glorificado, idêntico ao do Senhor Jesus Cristo. Então preste atenção, para falarmos sobre isso, nós precisamos viver isso. Santificação é obra de Deus.
1 Tessalonicenses 5:23. Santificação é uma obra de Deus. 1 Tessalonicenses, você abre aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a garantia, tá, que a santificação é uma obra de Deus que vai se completar na vinda do Senhor Jesus Cristo. E o processo da santificação ele é contínuo. Santificar hoje, santificar amanhã, santifique todos os dias. É renovação de mente, renovação do espírito. Os judeus incrédulos, eles não creram, sabe? Jesus disse a eles: vocês não creem porque não sois as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as seguem, ou seja, e a praticam. E se vocês não ouvem, se vocês não praticam, então vocês não são as minhas ovelhas. Isso está lá em João 10, do 26 ao 30. O Pai, nosso pastor, ele fala e nós ouvimos. E Jesus Cristo estava falando. Tá? Eu quero ler até esse texto contigo. João 10, 26 a 30. João 10, do 26 ao 30. Diz assim: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. E ninguém mais arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é mais do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só aí. A salvação verdadeira, genuína, é você estar nos braços do Pai. Quem arrebatará você dos braços do Pai? Ninguém. E para isso, amados, a salvação, ela nos torna semelhante a Cristo, tá bom? Vamos ler o termo bíblico para a santificação, praticamente o nosso resumo, né? Depois nós vamos ter a nossa síntese. Santificação é uma obra divina, na qual o homem regenerado coopera para que ele possa ser cada vez mais conformado à imagem de Cristo. Nesta vida terrena, sabemos, portanto, que há alguns que não concordam com o fato de que o homem possa cooperar com Deus em relação à santificação. Entretanto, se expusermos claramente a natureza do papel de Deus e do nosso papel na santificação, não parece impróprio dizer que Deus e o homem cooperam na santificação. Eu uso aí a comentar sobre John Wesley. Ele é um dos teólogos que ele não concorda, né, com a visão que nós acabamos de passar para você aqui, que Deus está trabalhando em mim e eu estou cooperando. Como é que eu estou cooperando? Me submetendo, obedecendo. Eu não sou apenas um agente onde Deus vem, eu não sou um receptáculo, onde Ele pega, vem. Não. Existe algo mais profundo que, por intermédio do Espírito Santo, nós percebemos, mas isso é coisa de verdadeiros adoradores, tá? Aqueles que têm convicção, aqueles que têm certeza que são salvos em Jesus Cristo. Então, a cooperação, ela é real, tá? Uma obra progressiva está acontecendo em mim, uma obra progressiva está acontecendo em você. Então, santificação torna-se semelhante a Cristo. Santificação torna-se semelhante a Cristo. Uma obra progressiva da parte de Deus. E quanto mais você parece com Cristo, mais você sofre uma ação praticada por Deus. E aí, quando você percebe, isso é características do salvo.
Só o salvo entende isso, tá? Alguns falam por aí que está cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, rodopiar, alguma coisa desse tipo. E estar cheio do Espírito Santo é amabilidade, né? É o amor, temperança, domínio próprio, saber conviver, reagir em algumas situações. Isso está cheio do Espírito Santo. Então a santificação é olhar para Jesus, né? Humilhado, maltratado, cuspido, traído. Então, Gálatas fala sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Quando você pratica o fruto do Espírito, é o processo de santificação sendo progressivo em você. Isso parte de Deus, mas você precisa entender isso. Você precisa usufruir dessa bênção. John Derg diz: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livre do pecado. E o Espírito Santo continua a santificar todos quanto tem regenerado. E por fim, tá? O erro de português me perdoe, há de prepará-los totalmente para o serviço de Deus e o gozo dos céus. Mais uma colocação, mais uma citação. Spurgeon: a santificação é a obra do Espírito de Deus pela qual somos renovados no homem novo, feito à imagem de Deus, e somos mais e mais capacitados a morrer para o pecado e a viver para a justiça, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a santificação se completa na nossa morte. Isso é um documento que faz parte do Catecismo Batista, tá? Você procura lá na Convenção Batista Brasileira, tem um pacto, né? Você vai achar lá nossas doutrinas bíblicas, totalmente bíblicas, tá bom? Que cremos na santificação e o processo pelo qual, segundo a vontade de Deus, nós somos feitos participantes. Olha, a nossa cooperação é de participar da sua santidade. Que ela é uma obra progressiva que inicia na regeneração. Já falamos sobre isso. O que é efetivada nos corações dos verdadeiros crentes pela perseverança e poder do Espírito Santo, que é selado, é consolado no uso contínuo dos meios decretados, especialmente a palavra de Deus. O autoexame, a abnegação, a vigilância e a oração é a evidência que você está vivendo o processo de santificação. Santidade perfeita, santidade perfeita. Só é possível se você estiver crescendo. Santidade perfeita é o estilo de vida que você leva. E a vida que você vive na igreja, a vida que você vive na sua casa, essa é a santificação em Deus. Meus irmãos, temos uma observação para fazer, tá? A santificação não se completará nesta vida. Preste atenção. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Você está nas mãos do Senhor. Não tem quem tire você das mãos do Senhor. E nós precisamos entender que nós cremos que a santificação é um processo pelo qual, segundo opera em nós a vontade de Deus. Diferença temos. Opiniões diferentes temos. Pensamos diferente, mas não podemos jamais discordar do que a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós estudamos alguns teólogos, tá? E depois nós vamos estudar a salvação do indivíduo e depois a santificação bíblica. A salvação é a santificação do indivíduo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Foi muito bom estarmos aqui mais uma vez e que esse estudo ele seja bênção na tua vida, tá? Nós falamos aí dos estágios da santificação. Ela começa na regeneração e vai por toda a vida, não te esqueça disso. E o que nós temos proposto, né? Eu espero que tu tenha entendido. Se tu não entendeu, tu revê o material, então tu me
manda aí um feedback que eu te repasso esse material. Santificação é termos bíblico, né? Diferente entre a justificação. Então, santificação, ela difere da justificação. Tem 3 estágios. Que o homem coopera na santificação, o homem é afetado por Deus em tudo, diminuindo o seu grau de pecado, e o homem que diminuindo o seu grau de pecado, ele obedece a Cristo. Nosso próximo encontro está marcado. Nós vamos falar santificação 2, já passamos por justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação 1. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Foi muito bom estar com você. É você que nos assiste, você que chegou agora, que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo para que seja bênção na vida de outras pessoas. E aí nós combinamos aí no nosso pacto, no nosso acordo. Eu oro por você e você ora por mim. Fala nisso, vamos orar? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, te damos pela oportunidade. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Deus poderoso, que perdoa pecado. Perdoa, Pai, o nosso pecado nesta hora. Faz, Deus, com que nós venhamos viver para o louvor da Tua glória. Pai, nós ousamos adentrar no Teu santuário para te pedir em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada nesta hora. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, virose, com Covid-19. Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles, meu Pai, que estão atribulados em situações, não sabem como vão resolver, as dívidas estão chegando, Pai, o comércio está parado, que o Senhor visite a cada servo Teu, aqueles, Deus, que estão em busca de um alimento, que o Senhor os proteja. E nós queremos também Te agradecer por aqueles que estão sendo recuperados dessa enfermidade. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua grande bênção sendo derramada sobre as nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. E todos dizem amém. Amém. Deus abençoe. Pastor, e eu tudo tenho, meu protetor, eu nada temo, Ele me faz repousar em um lugar seguro, com o seu poder me sustenta na calmaria ou na tormenta, com Cristo posso descansar e enfrentar o mundo. Ele me guiará pelos vales, me levará até os montes, pois o seu amor minha alma se esconde. Posso cantar um novo canto, me agasalhar Seu manto, quero te exaltar, Jesus, pois Tu és santo. O Senhor é o meu pastor, eu nada temo, Ele me faz repousar em um lugar seguro, com o seu poder me sustenta na calmaria
tormenta, com Cristo posso descansar e enfrentar o mundo. Ele me guiará pelos vales, me levará até os montes, pois o seu amor minha alma se esconde. Posso cantar um novo canto e agasalhar o seu manto. Quero te exaltar, Jesus, pois tu és santo, pois tu és santo.